Amém, graças a Deus. Boa noite, irmãos, no nome de Jesus. Pode se assentar por uns minutos. É a minha primeira vez aqui com o pastor Mateus em Tramandaí e acompanhado desses ilustres homens de Deus aí também. Pastor Febrônio, Wesley, pastor Aquiles, é isso mesmo? É, né? E toda a igreja, né? Na verdade, o salmista disse que os santos são ilustres. Então, eu estou entre pessoas ilustres nessa noite. Aqueles que rejubilavam desde antes da fundação do mundo com Deus. Então, eu fico feliz de conhecê-los, mais essa parte dessa família da fé, e me sinto honrado de ter a oportunidade de falar com vocês. A gente vem de uma semana inteira de cultos e encontros, e o cansaço físico é normal, mas acredito que não o suficiente para estorvar a nossa adoração, atrapalhar o nosso momento, a nossa intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus não pode ser comprometida com absolutamente nada. Então, eu creio que você sairá abençoado nessa noite. Não conheço cada um de vocês aqui, pessoalmente, mas sei que o Deus que eu sirvo conhece a cada um, e a palavra que nós pregamos, a Bíblia diz que ela penetra até a divisa da alma, do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Então, com certeza, você vai voltar levando os feixes, os molhos sagrados de bênçãos para o seu lar, para você ter uma semana muito abençoada, muito revigorante. Eu peço a Deus isso sempre quando eu subo no púlpito domingo à noite. Deus, dá uma semana muito abençoada para essa igreja, de muitos resultados, respostas de orações, de muitos triunfos contra o inimigo. Então, eu creio que nós vamos ser abençoados. Pastor Mateus me deu 2 horas de prazo, mas eu prometo que não vou usá-la, viu, irmão? Pastor Febrônio disse que foi dormir 2 da manhã ontem, foi isso mesmo, né? Eu acho que hoje, até às 3, nós já estamos repousando, se Deus quiser, né? Não, um pouquinho menos, irmão. Estou vendo também o Joabe, Deus abençoe, fiquei tão feliz de vê-lo. Eu conheci ele em Belo Horizonte, tivemos momentos juntos. A sua esposa chama Juliette, está no berçário. Cadê a irmã Juliette? É Juliette, né? O nome dela? Deus te abençoe. Está cantando ainda? Essa irmã canta demais também, irmãos. Ela tem um dom maravilhoso para cantar. Eu lembro dela cantando. E a irmã Aida não está por aí hoje? Hã? Não puderam estar. Como eu gostaria de vê-los antes de ir embora. O irmão Manuel, um grande amigo também lá. E a irmã Aida, pessoas muito especiais. Muito especiais. E todos vocês são especiais. Me acompanha a minha esposa, a irmã Cristina, ela não gosta que eu apresento ela e nem peço para ela ficar de pé. Mas ela é tão grande que quase que vocês conseguem ver ela sentada mesmo. Consegui. Deus abençoe. Que bom. Mas vamos, irmãos, lá, acabei de falar dele, ele chegou. Eu acho que ele está meio intuitivo, né? Deus te abençoe, irmão Manuel. Fiquei tão contente de ver sua família. Irmã Aida, essa aí atrás, é Aida mesmo. Mas que alegria ver vocês. Que felicidade. Muito, muito feliz. E ele também canta, que é uma beleza, né? Aqui está cheio de dons, hein, pastor Mateus? Graças a Deus.
Depois a gente se fala, depois nós queremos dar um abraço em vocês, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos? Ler a palavra. Um dia a irmã Aida fez um almoço na casa dela em Belo Horizonte, eu lembro, e eu e a minha esposa fomos lá na casa deles almoçarem. Aí eu nunca mais esqueci. E o irmão Manuel gravava umas vinhetas, fazia uns trabalhos também de publicidade, uns negócios assim na internet, e sempre cantava. E somos os velhos amigos, né? Logo vamos voltar para a eternidade. Vamos abrir em primeiro livro de Samuel, senão meu tempo acaba. Eu sou bem demorado. 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 9. É porque, eu sempre falo isso, né? Os carros a álcool mais antigos davam trabalho. Eu lembro de um escortinho, lembra do escorte, Cristina? Quando estava fazendo frio e ligava ele de manhã e aquilo ficava e não pegava de jeito nenhum. E tinha que empurrar e tinha que dar tranco, empurrava, dava tranco. Aí quando pegava o motorzinho esquentava, acabou. Rodava o Brasil inteiro, mas quando esfriava muito era difícil de fazer pegar. E tem pregador que é assim, né, irmãos? Eles parecem um carro velho a álcool, demora a esquentar. Mas depois que esquenta, vai embora, anda o Brasil inteiro também. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Deus te abençoe, viu, pastor Mateus? Muito obrigado pela confiança e a oportunidade. Verso 9 de primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso 9. Diz assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós vamos destacar isso. Amargura de alma, ou angústias, tristezas, desapontamentos e frustrações que são inerentes à vida de todo ser humano aqui nessa jornada. Vamos orar? Senhor Deus, queremos agradecer a Ti por essa noite maravilhosa, linda noite, que o Senhor preparou para nós desde antes da fundação do mundo. Nós não programamos isso, Pai. Isso foi programado pelo Senhor. E se o Senhor tem feito isso, com certeza a Tua palavra não retornará vazia para Ti, mas ela vai cumprir o propósito pelo qual ela é enviada, que é curar, transformar, restaurar, revigorar vidas, Pai. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e coloco cada um dos meus irmãos sobre o Seu controle, Pai, sob o domínio do Teu Espírito Santo. Eu te peço, me use em favor dos filhos do Senhor, para que eles possam serem agraciados, Pai. Não estou pensando em mim mesmo, mas somente que as bênçãos do Senhor possam repousar sobre a sua igreja e a necessidade desta noite seja suprida pelo Espírito do Senhor. Venha ocupar esse lugar, essa plataforma, porque ela pertence ao Senhor, Pai. Esse lugar de ministração é Teu, Senhor. Portanto, venha nos usar em favor da sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Aleluias. Graças a Deus. Como eu comecei dizendo, baseado aqui em uma fase da vida de Ana, porque realmente foi só uma fase. E existem fases que elas são tão amargas que parece que elas não têm fim. Mas nós sabemos que elas terão fim, que elas realmente um dia irão passar. Você vai ter o prazer de virar a folha, a página daquela agenda
e o prazer de ver que está começando, raiando um novo dia, um novo tempo. Mas existem essas fases que não devem ser desprezadas, porque elas são importantes. Elas nos lapidam, nos moldam. Muitas vezes, nos momentos, nós não entendemos, mas elas estão forjando o caráter. E nós não entendemos, não aceitamos muito bem estes desapontamentos, tristezas, frustrações, que eu disse ser impossível de passar por esta jornada terrena sem ter esta experiência. Não existe este intocável, por mais santo que seja, por mais habilidoso, por mais cuidadoso, por mais zeloso que ele seja com sua vida cristã, com seu lar e com as coisas de um modo geral. Os zelosos, os mais bem cuidadosos, e mesmo aqueles que você pensa serem os mais santos, entre os santos, entre os ilustres, como disse o salmista, eles vão chegar diante da sua fonte de águas amargas também. Afinal de contas, é um povo que saiu do Egito, não é isso? O irmão Branham pregou a mensagem, os 3 êxodos, mostrando primeiro ali Israel saindo do Egito. E ele disse que aquele ali representa a igreja também, a igreja saindo do mundo, saindo de dentro do sistema, saindo de dentro de uma era religiosa, denominacional. E você sabe que após a saída será impossível você pegar um atalho para não chegar às suas fontes ou às suas águas amargas. Todos nós vamos ter isso, vamos ter que passar, vamos ter que nos deparar com essas, vamos dizer, como diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 17, com estas fontes de Mara, que significa exatamente águas amargas, que eu quero chamar de desapontamentos, eu vou substituir Mara, ou fontes de Mara, por desapontamentos e tristezas, desapontamentos e frustrações. A propósito, abra a sua Bíblia. Eu gosto, às vezes, de ler algumas coisas na Bíblia. Em Êxodo, no capítulo de número 15, é isso mesmo, Êxodo, capítulo de número 15, você vai ver o inevitável. Então, é melhor aceitar os conselhos do apóstolo São Paulo, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? E na força do seu poder. Porque quando essa fase chega, quem não está bem alicerçado, enraizado, bem solidificado na caminhada, olha, fala o que não deve falar. Age de uma maneira que não deve agir. E eu já adiantando a mensagem, se não está alicerçado, enraizado, estruturado em sua vida cotidiana, diária com Deus, essa pessoa, ela fracassa diante da provação. E diante da provação, ela tenta a Deus. Aqui diz, em Êxodo 15, vamos começar no 23, diz assim: então chegaram a Mara. Aí, quando eu parar, você para. Chegaram aonde? A Mara. Eu não gostaria de trazer uma mensagem assim para vocês nessa noite. Gostaria de trazer uma mensagem pentecostal, muito avivada, mas eu tenho que te dizer que se você não chegou em Mara, esteja preparado, porque a sua Mara também vai chegar.
E aqui diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Viu? Momentos difíceis vêm. E aqui diz: por isso chamou o seu nome Mara. E o povo, o que eles fizeram? Murmurou contra quem? Moisés. Foi só a fase do desapontamento, da frustração, da tristeza, da escassez chegar, eles já foram murmurar contra Moisés. Buscaram uma queixa contra a palavra, ou uma crítica contra o mensageiro, ou talvez uma crítica contra o próprio ministério. Talvez o que eu vou falar não sirva para a igreja local aqui, acredito que não. Mas quantas e quantas vezes nós já vimos pessoas irem e elas prosperam e Deus as abençoa muito. E elas dizem: louvado seja Deus, Deus tem me abençoado. E quantas vezes nós vemos alguns também irem e fracassarem, e depois eles dizem assim: mas esse pastor, talvez se o pastor tivesse feito isso, se o pastor tivesse feito aquilo. Muitas vezes atribuímos o sucesso a Deus e o fracasso ao homem, ao ministério, ao marido, à esposa. Isso é a falta de maturidade para chegar àquelas fontes de águas amargas, que todos nós... Olha, não tem ninguém aqui nessa noite com 6 asas nas costas. Os serafins têm. Não tem nenhum de nós aqui hoje com aquele rosto ungido, mas estranho, né? Cheio de olhos por de frente, por detrás, como aquelas criaturas viventes. Não. Somos seres humanos que estamos em uma jornada, e aqui, no verso 24, tem essa advertência, ó: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? No verso de número 24, diz assim: e ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali o que aconteceu? Os provou. Isso é triste, irmão. Quando Deus está nos provando, e a gente busca justificativas, ou bodes expiatórios, desculpas que deveriam passar longe da nossa mente. É muito triste você ser provado por Deus, não para Deus te conhecer melhor. Deus não precisa de dar nenhuma prova para nos conhecer melhor. Ele nos conhece aos avessos. Ele nos prova para nós nos conhecermos melhores e sabermos qual é o nível da nossa fé, se estamos avançando ou se estamos estagnados, parados na nossa caminhada cristã. Então, aqui, a Bíblia diz que ali Deus os provou. Verso 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha para você ver, Deus vem, lhes dá mandamentos, lhes dá estatutos, promete para eles. Irmão, se tem uma coisa que Deus não precisaria fazer, é promessas para nós. O caráter dele é tão santo, a essência dele é tão pura, ele é tão real, e ele tem que ficar fazendo promessas para sustentar fé, para nutrir esperança, para manter o entusiasmo. Aí ele fica fazendo promessa. Irmão, Deus não... o irmão Brana chega a dizer assim, ó: se não houvesse uma Bíblia, eu ainda creria em Deus.
Ele disse assim, ó, Jó creu em Deus quando não existia uma Bíblia. O irmão Branham disse assim, ó, quando não havia uma Bíblia, Jó pingando bicho, sarnento, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. E ele disse, ele não só vive, eu sei que um dia ele se levantará em meu favor, e os meus olhos vê-lo-ão, estes mesmos olhos que estão se decompondo, que estão doloridos, que estão infeccionados de tanta tristeza, de tanto desapontamento, frustração, de tantas maras, fases de mara que ele viveu. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe o que é Redentor vive? Quando Jó disse assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive, ele estava dizendo assim, ó, eu sei que o meu restituidor vai entrar em cena a qualquer momento e vai colocar o lenho sobre as águas amargas, e essas fases de mara, águas amargas que eu estou passando, não vão durar para sempre. Logo essas águas de mara ficarão doces, porque eu sei que o meu Redentor vive. Quem disse isso foi o irmão Branham. Aquele lenho representa o Calvário, e o Calvário fala de quê? Fala do nosso Redentor, igreja. Por isso não importa como você chegou aqui nessa noite, talvez tenha passado por fases difíceis, talvez haja mara nas finanças, mara no casamento, mara na vida emocional, talvez haja mara na tua saúde espiritual ou emocional, mas aqui, eu sei que há um Redentor. O de Jó estava a mais de 4 ou 5 mil anos de distância, o nosso não, ele está aqui. Irmão, vai entrando no Espírito do Senhor nessa noite. Eu disse que o nosso Redentor está aqui, porque Deus vela sobre a sua palavra para poder fazê-la cumprir. E ele disse assim, ó, se houver 2 ou 3 focados, reunidos no meu nome, ou seja, com a sua atenção, sua fé voltada para o meu nome, ou seja, para o Redentor, eu vou estar entre vocês. Eu vou repetir isso de novo, nós estamos tão acostumados a ouvir isso, mas olha o poder que está escondido por detrás disso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, não em nome de um sistema, não em nome de uma igreja, não em nome de egos próprios, não, aonde estiverem 2 ou 3, se tiver pelo menos 2 ou 3, se o ajuntamento for de 10, de 100, de 5 mil, de 100 mil, e Jesus disse, se houver pelo menos 2 ou 3, que o objetivo da ida deles àquela reunião for o meu nome, ali eu estarei. Aleluias! Ali eu estarei. Para quê? Para poder mudar essa fase de desapontamento e frustração. Ali eu estarei para quê? Para estabelecer um tempo de restituição. Isso significa Redentor, o restituidor. E eu creio que Ele está aqui nessa noite. E eu creio que Ele vai restituir alguma coisa aqui nessa noite. Talvez você não tenha se perdido, porque um filho de Deus eleito não se perde mesmo. Aconteça o que aconteceu, o eleito não se perde mesmo. Mas talvez você perdeu a santidade. Talvez perdeu a alegria da salvação. Talvez perdeu o fogo daquele primeiro amor. Mas o meu Redentor está aqui nessa noite. E Ele pode passar. Se enquanto eu prego, você exercitar a tua fé, Ele pode passar e Ele pode te abençoar. Oh, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Israel, um tipo da igreja. Lá vai Israel viajando, igreja. Assim como nós também estamos viajando.
Estamos peregrinando, sujeito a muitos acontecimentos nesta viagem. Quem está viajando deve saber que ele está sujeito a passar por muitos imprevistos para a sua mente que não é onisciente. Imprevistos para a nossa mente que não conhece todas as coisas. Nós estamos sujeitos a passar por muitas coisas nessa caminhada. Israel sai feliz do Egito. Por que sai feliz? Porque viu Deus derramar 10 pragas e matar o seu maior inimigo. Israel sai contente do Egito. Por quê? Porque haviam acabado de comer cordeiro assado. Oh, que coisa, irmão! Cordeiro assado. Israel sai contente do Egito para uma viagem. Por quê? Porque haviam acabado de ver o sinal funcionar. O sinal frear, o anjo destruidor, o anjo da morte. Israel sai contente do Egito, por quê? Porque ele viu que havia trevas em toda a terra do Egito, como agora mesmo, neste momento que eu estou pregando, há trevas em toda esta era que nós vivemos, mas aqui em Gósen há luz. A luz do entardecer tem brilhado para essa noiva de Cristo. Aleluia! Oh, glória! E Israel sai viajando com Deus como nós estamos viajando com Deus. Israel atravessa o Mar Vermelho, vê Deus fazer um milagre que nenhum homem poderia fazer. Deus abre o Mar Vermelho, como o irmão Neville disse agora há pouco, sobre o Deus que ainda continua abrindo mares, quer dizer, Deus abre o Mar Vermelho. Aí de repente, irmão, depois que Deus abre o mar, olha aqui, depois de 10 pragas, olha aqui, depois de o sinal aplicado, olha aqui, depois de uma nuvem de glória, olha aqui, depois de um pilar de fogo, olha aqui, depois de um profeta palavra. Quando eu digo um profeta palavra, é um profeta que, quando ele abria a boca e falava a palavra, o que ele falava acontecia. E depois que eles passam e têm toda essa experiência, irmão, com todo respeito, tem hora que dá vontade da gente mesmo dar não sei se isso significa algo ruim aqui, mas dá vontade da gente dar um cascudo, um cocão assim, um coque em nós mesmos. Porque depois de ver tudo isso, presenciar tudo isso, viver tudo isso, irmão, quando chega diante de Mara, na hora que é provado, quando chega diante de uma fase de frustração e desapontamento, não tem maturidade para poder passar. Você não pode esquecer que nós temos uma coluna de fogo, nós temos um Deus que nos enviou o poder da palavra falada. O Deus que te tirou do Egito vai te introduzir na terra da promessa. Não posso esquecer. Diga assim, ó, eu não posso esquecer que aquele que começou em minha vida esta boa obra, Ele mesmo há de aperfeiçoar até o dia da sua vida. Deus vai te aperfeiçoar. Deus vai te aperfeiçoar. Eu não consigo te aperfeiçoar, nenhum homem consegue te aperfeiçoar, você não consegue se aperfeiçoar, mas o Deus da palavra é o Deus que vai te aperfeiçoar. Oh, compreendendo fases, irmãos, compreendendo, olha aqui, ó, o espiritual dentro de uma realidade que às vezes é doce e às vezes é amarga. Nós temos que entender isso. O mundo não é só rosas,
Nós temos que compreender isso, irmão. O mundo não é só vitória. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. É verdade, pela fé somos mais que vencedores. Mas tem dia que a gente se espinha. Tem dia que dói, tem dia que você se machuca, mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nessa noite. Você se machuca, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. Você se fere, mas aquele que faz a ferida, ele também faz a ligadura da ferida. Aleluias. Nós não podemos nos enganar, irmãos. Eu tenho uma certa aversão pelo evangelho que anestesia o povo e os faz viver em um mundo que não é real. O evangelho tem que colocar os seus pés no chão e te fazer entender que há um mundo que é real. E eu preciso do evangelho em um mundo real, não em um mundo de ficção científica ou em um mundo de utopias. Eu quero o evangelho hoje em um mundo real, dentro da nossa realidade. E sabe uma realidade, irmãos? Quando Israel atravessou o mar, diante de tantos milagres, houve um culto lá das irmãs. Elas estavam tão empolgadas, e pegou o tamborim, acho que é o tamborim ou o pandeiro, alguma coisa assim, e saiu tocando, e Miriam saiu dançando. Esses momentos são gostosos. É bom participar desses momentos, mas aqui tem algo mais. O evangelho não termina ali, a caminhada não para ali, ainda tem história pela frente. Ela tocou o seu tamborim, isso é bom. Louvou a Deus, isso é bom. Moisés dançou no Espírito, tudo isso é legal, é bom. Tem, como disse Salomão em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Mas aí depois que passou aquele avivamento, eu fiquei pensando hoje pela manhã, sabe o que, pastor Febrônio? Acabou o encontro, e agora? O que segue depois disto? Fiquei vendo os carros indo embora, os ônibus, os rapazes, as moças. Aí eu fiquei pensando assim, será quem realmente mudou? Isso é o meu coração? Aí eu fiz a minha última oração antes de sair do ginásio e disse, Deus, realmente me ajuda a voltar melhor. Porque senão nós só tocamos tamborim, foi gostoso, foi bom. Deus recebeu os toques dos nossos tamborins e as nossas danças, porque nós celebramos todo o poder de Deus que se manifestou. Mas tem um detalhe, chegou um momento que a nuvem moveu. Chegou um momento que Deus nos chamou a dar mais um passo e disse assim, gente, vamos fazer uma coisa? É hora da gente avançar um pouquinho mais e continuar na nossa caminhada. E aí um pouquinho mais que eles caminham, eles encontram a sua primeira dificuldade. Depois da sua ceia, depois do seu culto, da semana principal, depois do teu encontro com Deus, depois daquele culto, aquela mensagem, aquela Bíblia que você leu, de Gênesis a Apocalipse, lembre-se que haverá uma fase chamada desapontamentos, frustrações, uma fase chamada fontes de Mara, para provar a veracidade, ou provar o quanto nós retemos, seguramos em nós, de tudo aquilo que nós ouvimos. Todos os dias viemos à igreja, mas o quanto estamos retendo. Todo mês uma nova mensagem, mas o quanto nós estamos retendo. Todo ano, 3, 4, 5, 10 encontros chegamos a ter, mas o que é que nós estamos retendo? O que é que está mudando? Eu estou falando isso porque eu tenho interesse nessas coisas. Tenho interesse. E aqui chegam eles diante das águas de Mara, cheios de ansiedades, né? Começou a caminhar, você sabe que quando a gente começa a caminhar, esquenta. De vez em quando eu faço uma caminhada com a minha esposa, ela gosta de caminhar. Às vezes ela caminha 10, 11 quilômetros por dia. Teve um dia que batemos o recorde, caminhamos
quase 15 quilômetros num dia. Aí eu achei, não estou achando isso muito engraçado, mas eu vou para fazer companhia às vezes para ela. É um pouco complicado ficar caminhando. Depois de um tempo, o corpo vai esquentando, as pernas vai doendo, as dificuldades vão aparecendo, os lábios vão secando, você começa a ter sede. Isso chama-se vida cristã. E Israel, depois que tocou o tamborim, saíram caminhando, e chegou o momento que a sede era tão grande, vamos dizer assim, que os lábios daquelas criancinhas estavam rachando, e estavam desidratando os lábios daqueles caminhantes ali, já de sede. E aí quem está com muita sede, irmão, começa até a ver miragens, disse o irmão Brana. Ele corre e diz que viu uma água, e quando ele chega lá não é água, é um vapor, é apenas um reflexo do sol na areia. A nossa sede pode nos fazer ver coisas que não são reais. Por isso, povo da mensagem, há riscos por todo o caminho. Porque não há um povo que tem tanta sede de ver Deus e o sobrenatural do que o povo dessa mensagem. Mas temos que tomar cuidado. Sede demais pode nos fazer ver miragens também. E eles caminharam. Os meninos estão com sede. As senhoras estão com sede, os papais, as mamães estão todos com sede. E agora, o que é que nós vamos fazer? Aí de repente, irmão, alguém avista lá uma fonte de água, e aí eles vão e buscam a última força. Eles reúnem seus últimos recursos, eles pegam as suas últimas esperanças. É muito ruim quando você aposta na sua última esperança. É muito ruim quando você gasta a sua última energia e não dá certo. Quando você põe a sua última moeda e não dá certo. É muito ruim você falar, meu Deus, eu não tenho mais nada para fazer. Aleluia. Quando você não tem mais nada para fazer, há um Deus que tudo pode fazer para ti, igreja. Aleluias. Mas eles saem todos correndo, para quê? Para matar a sua sede, os lábios secos, corpo sentindo já a desidratação da longa caminhada. Os eleitos passam por esses momentos e a gente tem que entender. Há crentes que ficam com lábios secos às vezes, mas são fases. Há crentes que às vezes se desidratam na caminhada, mas são fases. E eu estou crendo em um Deus que entende esse pó que nós somos. É o que disse o salmista no Salmo 103, verso 16. Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de nós e sabe que nós somos o quê? Pó. Tu és pó e ao pó voltará. Pó é o que existe de mais frágil, e Deus conhece as nossas fragilidades humanas. Ele te conhece, irmã. Ele te conhece, irmão. Você pode até ter fracassado, mas não para agora não. Deus conhece que você é pó. Ele sabe trabalhar com pó. Vocês estão me entendendo, igreja? Ele é oleiro, gente. Oleiro sabe trabalhar com barro. E oleiro entende que existe diversos tipos de barro. O barro escuro, o barro claro, o barro argiloso. Existe o barro um barro que só presta para fazer um vaso para desonra. A Bíblia diz que há vasos de honra e vasos de desonra. Há barro de todo jeito. E Deus sabe tratar com cada tipo de pó. Deus está cuidando da sua igreja nessa caminhada. Por isso que quando as fases do desapontamento, das frustrações, das dores, das angústias chegarem, cuidado como você vai agir, porque na fase do desapontamento e frustração, Deus não está longe, Ele está bem pertinho te observando.
Coloca só um pouquinho de retorno aqui para mim. Retorno, só um pouquinho. Ele sabe, irmão, aquele povo sai correndo para beber água. E aí? Chegou lá, não é água potável. Sabe quando você vai procurar a resposta e não encontra? Fala, não é isso que eu pensei que era. Aí eles ficam o quê? Eu falei que gostaria de substituir a palavra Mara por desapontamentos e frustrações. Aí eles ficam frustrados. E é perigoso, irmão, quando chegamos na fase do desapontamento e da frustração. É perigoso, porque esta é a fase da provação. Aí é momento de quê? É momento de redobrar a vigilância. É momento de você ter o quê? Revelação. É momento de você olhar à volta e dizer assim, o mesmo que abriu o mar vermelho não pode resolver esse problema dessa fontezinha aqui. Aquele que enviou 10 pragas do Egito e com mãos fortes nos tirou do Egito, não pode resolver esse probleminha aqui? Gente, nós temos que parar de reclamar de probleminhas. Sabe? Como pregou Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 3, olha que era uma potência de igreja, que tinha os 9 dons espirituais, inclusive o da sabedoria, o da ciência, o da palavra, e inclusive o mais cobiçado de operação de milagre, o dom de conhecer o coração das pessoas. Que potência de igreja! Paulo chega lá e diz, vós sois muito carnais com tudo isso. E por que sois carnais? Diz, porque vocês têm picuinhas, tem dissensões ainda entre vocês. Ainda um pensa, eu sou de Cefas, Apolo, Paulo, e outros pensam, eu sou de Cristo. Aí aquele que diz assim, eu sou de Cristo, irmão, ele também é tão perigoso quanto os outros. Porque quando ele diz assim, eu sou de Cristo, ele quer dizer assim, eu não aceito nenhum conselho de ninguém, eu não aceito liderança de nenhum homem sobre a minha vida, eu não aceito que meu pai me fale, minha mãe me fale, meu pastor me fale, porque eu sou de quem? Eu sou de Cristo, então eu vou ficar em casa, no meu quarto de oração, ouvindo de Cristo, vou tocar a minha fita, ler a minha Bíblia, ler a minha mensagem, porque eu sou de Cristo. Esse eu sou de Cristo, sabe o que significa? Significa, eu não tenho compromisso com a causa, com a igreja, com o organismo, com o corpo. E Paulo vem e disse assim, vós sois carnais, mesmo tendo tantos dons, que nós tanto queremos. Maravilhoso, né? Tema potente. Se Deus é conosco, onde estão todos os milagres? A igreja de Coríntios tinha tudo isso. E Paulo disse, isto não é tudo. Isto ainda não é tudo. Quer dizer, um tempo de provações. Como é que nós vamos agir? Quando a igreja de Coríntios foi provada, como foi que ela agiu? Paulo disse, eu estou com vergonha de vocês, porque vocês deixaram entrar algumas coisas que não deveriam deixar entrar. Vocês estão bem desordenados. Ele disse, era uma grande igreja com tudo que muitos de nós não temos. Qual é a igreja que tem todos os 9 dons do Espírito Santo em operação, por exemplo? É muito difícil achar, é muito difícil, mas a igreja de Coríntios tinha. Só que na hora da provação, Paulo disse, estou envergonhado de vós. Falharam naquele tempo de águas amargas, que todos nós, como família, encontramos. O pai tem o seu tempo de água amarga, a mãe tem o seu tempo de águas amargas, a esposa tem o seu tempo de águas amargas, o marido tem o seu tempo de águas amargas, o pastor tem o seu tempo de águas amargas, a igreja tem o seu tempo de águas amargas, aquele adolescente na escola tem o seu tempo de águas amargas, no trabalho, seu tempo, sua fase de águas amargas. Aí eu volto a perguntar, mas como você está agindo?
diante das águas amargas. Aqui na minha Bíblia e na sua, no verso 24, diz assim, ó, e o povo murmurou contra Moisés. Aí começa uma murmuração terrível. Mas eu não estou vendo mais as línguas. Mas eu não estou vendo mais os milagres. Mas eu não estou vendo. Irmão, se eu ver, eu creio. Se eu não ver, eu continuo crendo do mesmo jeito. Se você se arrepiar, Deus está aqui. Se você não se arrepiar, Deus está aqui. Se você der glória, Deus está aqui. Se não der também, Deus está aqui. Se Ele curar o doente, Ele está aqui. Se Ele não curar, Ele está aqui do mesmo jeito. E eu olho para você como o maior milagre de Deus, porque é o milagre do Calvário. Tu és um deficiente que Deus fez andar. Tu és um morto que Deus ressuscitou. Tu és um leproso que Deus purificou. Tu eras um cego que Deus deu visão. Esta mensagem veio para dar vista ao cego. E você era um cego, agora vê. Essa mensagem veio para purificar leprosos. Nós éramos leprosos, mas o sangue de Jesus tem purificado as nossas lepras. Nós éramos deficientes espirituais, não saíamos do lugar, mas um dia essa poderosa mensagem nos levantou dessa cadeira de rodas e nos colocou para andar. Com isso não estou dizendo que Deus não faz essas coisas no literal. Deus faz literalmente. Mas, irmão, não vamos ignorar a potência de Deus operando agora nesse mundo espiritual. Posso dizer uma coisa? Há pessoas, ou uma pessoa pelo menos aqui nessa noite, que Deus já a livrou do caminho do amargor só de ouvir essas palavras que estão ouvindo. Como é que nós agimos quando ficamos desapontados, frustrados? Aqui, faz uma perguntinha aí para você assim. Pode ser mais baixo para a gente descansar um pouco, né? Faz uma perguntinha para você assim. Como é que eu estou agindo quando eu estou sendo desapontado e frustrado? Qual é a minha primeira reação? A de Israel foi esbravejar. Foi murmurar. Esta aqui foi as primeiras reações deles. E aqui, as nossas reações, não diante do tamborim de Miriam, mas diante dos momentos de desapontamentos e frustrações, é que revela nosso tipo de caráter. Vocês estão entendendo? Vou copiar o pastor Febroni. Entende, irmão? É isso. É quando chegamos a Mara, é que nós vamos começar a nos conhecer. É quando passamos por provas e tribulações. Você pregou, Mateus, sobre identidade, pastor, não foi? Identidade. Sim, em Mara. Sim, diante do bezerro de ouro, sim, em Cades Barneia, sim, em tempo de espiar a terra, é nestes momentos que nós conhecemos, a nos conhecer, a revelar o tipo de caráter que nós temos. Qual é a nossa essência realmente? Que tipo de visão espiritual? Qual é o nível da nossa experiência com Deus? Não, em tempos de euforia e muita alegria, não se mede, não dá para servir de parâmetro. Não dá. Israel, ao ficarem desapontados, frustrados, primeira reação, buscar culpado. Oh, coisa chata é isso, gente. Buscar culpados. Em alguns outros lugares aqui, ó, diante da prova, eles se armaram. Não faça isso. Não se arme. Eles pegaram até pedras. Tem muita gente jogando pedra na mensagem.
Eles pegaram até pedras. E Moisés disse: Senhor, me socorre, porque senão eles vão me matar. Eles são egípcios. Eles nasceram e foram criados no Egito. A natureza deles são egípcias. Eu só os tirei de lá, mas eles continuam tendo hábitos, natureza, temperamentos egípcios. Senhor, eles precisam de uma mudança. Porque tinha 430 anos que eles estavam lá, irmão, era tudo egípcio. Era a referência que eles tinham, eram os egípcios. Nascidos e criados no Egito. E Deus os tirou de lá. Que seleção Deus teve que fazer? E Deus está fazendo uma seleção. Irmão, pela graça de Deus, você está aqui ainda. Pela graça de Deus, nós estamos aqui ainda, nessa caminhada, nessa jornada. Quantas coisas já te aconteceram, mas você está de pé nessa caminhada ainda. Quantas vezes quis parar, mas está de pé, está na caminhada, está na luta ainda. E as atitudes deles, irmãos, olha, diante da prova, só piorou a situação deles. Enquanto pior agimos, diante dos desapontamentos e frustrações, pior a situação fica. Então, sabe o que você faz? Libera perdão, libera misericórdia, libera amor. Faça isso. Ah, mas você foi muito complacente. Ótimo, libera a complacência. Bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque quando eles precisarem, também vão alcançar a misericórdia. Deus pleiteará a causa destes. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Quando vier as provas, pense nessas coisas. Nós temos que entender isso, irmãos. Essas lutas, esses amargores vêm, essas tristezas, essas frustrações sempre virão. E vem para os maus, vem para os bons, como diz Salomão: o que sucede ao justo, o que sucede ao ímpio, sucede igualmente a todos. Quer dizer, acontece com todos. O que temos que fazer agora é o quê? É vigiar no momento de dor. Jesus vigiou no momento de dor. Como ovelha muda, foi ao matadouro: deixa eu ficar calado. Então nós temos que sermos mais vigilantes diante dessas fases que chamamos de desapontamentos e frustrações, que às vezes nós murmuramos e só lá na frente você vai dizer assim, ó: eu murmurei de um grande livramento que Deus me deu. Acompanha. Eu murmurei, eu lamentei, eu queixei, eu fiquei deprimido, eu perdi noite de sonos, frustrado, desapontado, por um grande livramento que Deus me deu através de uma água amarga. Deus às vezes nos salva por uma água amarga. Ali era Deus os provando. E eu vou te dizer algo mais: quando você estiver desapontado, mas bem desapontado, angustiado, mas bem angustiado, eu vou te falar uma coisinha aqui. Respira fundo, ore a Deus, peça para Ele te dar mais um pouquinho só de paciência, para você esperar só mais um pouquinho de tempo. Quantos ainda estão com a Bíblia aberta? Deixa aberta aí em Êxodo 15, só para você entender o que eu quero dizer aqui, ó. Olha aqui para vocês verem, irmão, o agir de Deus. Deus às vezes nos livra através de desapontamentos. Olha Jonas desapontado e Deus livrando. Olha Elias desapontado e Deus livrando. Olha Moisés desapontado e Deus guardando.
Olha o profeta William Branham, que homem quebrantado, que homem arrebentado às vezes, até mesmo nervoso. 7 anos, de 7 em 7 anos, ele tinha uma crise incontrolável, que a medicina não pode ajudá-lo. E um dia a mãe dele viu aquele bichinho saindo de dentro dele, e ele recebendo a sua libertação. Mas o profeta disse: eu passei 7 ciclos de fases difíceis, que ele passou até a sua morte, ciclos e mais. Você já pensou um profeta de Deus, pastor Mateus? Posso ir mais um pouquinho, irmão? Um profeta de Deus, pouco antes de atravessar para a eternidade, fala para sua filha assim, ó: minha filha, por favor, vamos conosco para Jeffersonville? Não, papai, eu vou ficar aqui. Por favor, minha filha, passa o Natal com nós. Não o Natal que era interessante para ele, era a família, era do que ele ia guardar a família, era de proteção, é sentimento paterno, de proteger a filha, que ainda era nova. E aí um profeta aqui, 24 horas, vamos dizer, porque depois veio o coma, 24 horas antes de morrer, passando nervoso. Às vezes a vida é assim, gente. E se você não entender, você vai sofrer mais do que deveria. Não aumente o teu sofrimento. Peça a Deus maturidade para passar pelos seus sofrimentos. Por quê, pastor? Porque aqui, se você souber passar pela fonte de água de Mara, sem murmurar contra Moisés, sem murmurar contra a palavra, sem murmurar contra a mensagem, sem murmurar contra a igreja, sem murmurar contra o ministério, sem murmurar contra teu pai, tua mãe, tua casa. Se você souber passar por Mara, pelo menos com a boca fechada. Se você souber passar por Mara, olha aqui, olha aí, olha o que está te esperando. Abra aí, é Êxodo mesmo, capítulo 15, verso 23. Eu vou fazer questão de ler de novo, ó. Só que é uma leitura um pouquinho mais rápida, ó. 23 de Êxodo 15. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés. Que Deus livre essa noiva. Aqui está dizendo que o povo murmurou contra quem? Moisés. E o irmão Branham diz que Deus assemelhou o ministério dele ao ministério de quem? Moisés, inclusive os sinais. Meu Deus do céu. Murmurou contra Moisés. Olha aqui, presta atenção. Não murmure, porque olha o que está um passo só da frente. Murmurou contra Moisés: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou as águas, e as águas se tornaram doce, e ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, não souberam ser provados. E disse: se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Tá. Passamos Mara, não passamos? Agora olha aqui o que estava logo depois de Mara. Aqui, ó. Então vieram aonde? Elim. E havia em Elim o quê? 12 fontes de águas e 70 palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Não precisava murmurar das águas de Mara, porque assim que eles passassem as águas de Mara, as fases amargas, os desapontamentos, as frustrações, as decepções, as escassezes, as incompreensões, o abandono, a solidão, a enfermidade, assim que passasse Mara, Deus já tinha para eles 12 fontes doce.
já apontando para as 12 tribos, que ele iria posicionar lá na terra de Canaã, e não só 12 fontes de águas, mas já tinha também 70 palmeiras para eles. Olha, se eles não murmurassem diante de Mara, irmão, logo à frente tinha água doce, e tinha lugar para eles armar a rede, deitar, dormir, descansar, acampar o tempo que fosse necessário. Mas às vezes não sabíamos esperar. E lembra que a Bíblia diz que debaixo do trono de Deus sai o quê? Um rio. E você sabe que essa cidade tem as suas 12 portas. E você sabe que esse rio tem as suas vertentes. E assim vai. Então olha para vocês verem, após Mara, mentalize isso. Após Mara, momentos difíceis. Oh meu Deus, eu te glorifico, Senhor. Por quê, pastor? Porque após Mara tem Elim, e em Elim tem 12 fontes de águas doces me esperando, e 70 palmeiras aonde eu vou poder me acampar. Então não precisa murmurar. Às vezes você faz um negócio, um investimento, e aquilo não dá certo, e você sai murmurando. Não precisa murmurar, você não é onisciente. Se nós fôssemos oniscientes, nós estaríamos às vezes glorificando a Deus, até diante das águas amargas, porque você veria o que está depois de Mara. Não, eu não vou murmurar aqui em Mara não, porque daqui 2 quilômetros eu já estou vendo 12 fontes de águas doces, 70 palmeiras para descansar. Eu não vou murmurar porque esse relacionamento não deu certo não, porque eu sei que é um Deus que é onisciente, Ele tem coisas melhores ali na frente. Não vou murmurar porque deu errado, porque não funcionou, porque há um Deus que é onisciente. E se essa onisciência realmente estivesse em totalidade dentro de nós, como ela está em Deus, irmãos, aí sim, Romanos 8, verso 28. Sabemos, pois, que todas, não são algumas, que são menos esquisitas ou menos dolorosas, ou não são algumas, são todas as coisas, até as que doem, até as que desapontam, são todas as coisas, até aquelas que nos deixam às vezes desnorteados, e você diz assim: Senhor, isso eu não queria. Eu lutei para isso não acontecer, eu batalhei para evitar esse caos, eu não queria, eu orei, eu jejuei, eu li a tua palavra, eu peguei conselho aonde eu errei, eu não queria. Olha, se você fez tudo o que devia fazer e ainda amargou, azedou, fica tranquilo, você não sabe o que está ali na frente. Está transmitindo ou não? Tá, mas eu vou falar. Mas não é nada grave, é só um bom testemunho. Havia uma moça de um certo lugar, amada, e eu iria fazer o casamento dela. E aí, tudo marcado. O sonho dela era casar. Tudo marcado. Bonitinho. Comprou a casa, arrumou tudo bonitinho. E no dia dela casar, irmão, o marido dela, o que seria marido dela no outro dia ou no mesmo dia, não sei, ele está lá mexendo na casa, enfiou o dedo dentro de um tijolo, mexendo, e uma cobrinha lá o picou, e ele disse: eu conheço sobre isso. Eu não sei do que ele morreu, mas no mesmo dia ele morreu. E ela ficou desconsolada, arrasada, porque Deus fez isso comigo. Parece que Deus não me ama. Que provação, eu esperei mais de 40 anos e agora me acontece isso. Ela quase que se desviou da fé. Aí passou poucos dias. Eu não acredito em tudo que é sonho. A gente põe no urim e tumim. Mas um dia minha filha levantou de manhã cedo e falou assim: mamãe, eu sonhei com a irmã entrando na igreja vestida de noiva.
Só que o rapaz tinha morrido. E aí, como é que fica? E ela arrasada. Passou pouco tempo, irmãos. Deus a abençoou em um casamento e hoje ela é muito feliz. E não cabe indagação por que amargou aquele dia, por que chegou às suas fontes de Mara. Eu disse assim, às vezes em fontes amargas Deus nos dá grandes livramentos. Se você vê alguém um dia despencar-se, não fique ferido, abalado, escandalizado com nada. Às vezes, diante de águas amargas, Deus nos dá grandes livramentos. Não se sabe o que estava um pouquinho mais para frente para acontecer. Eu creio que Deus, nessa noite, tem falado em nossos corações, irmãos. Tem falado em nossa alma. Olha aqui, não cometamos falha. Vire a página aí, capítulo 17, verso de número, vamos só ao verso 7. Diz assim, capítulo 17, verso 7. De Êxodo mesmo, capítulo 17, verso 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos parar com isso, gente. Será? Me desculpem, mas será que Deus está conosco? Está Deus conosco? Está sim, gente. Está. Paulo disse que aquele que começou em vós essa boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Me desculpe, mas não foi homem que começou conosco, igreja, foi Deus. Por isso que essa obra ainda está de pé. Foi Deus que começou essa obra. Claro que teve canais, claro que ele usou homens, mas a obra é de Deus. Por isso aquele hino é verdadeiro, ninguém detém, é obra santa. O que mais se diz? Nem Satã, nem o mundo inteiro pode o quê? Acabar com esse ardor. Esta coluna de fogo, pastor Mateus, ainda está ardendo, ainda está viva. Ela está pastoreando essa congregação, ela está batizando pessoas aqui nessa cidade com o Espírito Santo, ela está apacentando essa noiva, ela está nos fazendo caminhar debaixo da luz do entardecer. Eu não creio que essa coluna de fogo seja apenas um quadro pintado na parede. Nem Satã, nem o mundo inteiro vai apagar esse ardor, essa tocha que está queimando no coração dos eleitos. E cai 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e você segue marchando, sem ser atingido, porque teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Por isso, em tudo dai graças. Quase tudo que nos fere e frustra, irmão, olha, se nós conhecêssemos o futuro, nós não diríamos miserável, nós diríamos assim: bendito seja o nome do Senhor. Mas nós espraguejamos fácil, destruímos fácil. Não. Tudo que nos fere quer tirar alguma coisa boa de nós, pastor Febrônio. Parece esquisito, mas a Bíblia diz que Jesus foi homem de quê? De dores. Por quê? Porque tinha que ser extraído alguma coisa boa dele, virtuosa dele. Quase tudo que te fere te faz melhor. Quando a ostra é ferida, ela produz em um pequeno grão de areia uma pedra valiosíssima, preciosa.
mas tem que mergulhar fundo para encontrá-la, tem que garimpar, porque ela é uma coisa rara de ser encontrada. Esse tipo de crente é raro ser encontrado. E nós temos o privilégio de fazer parte dessa semente eleita, destes cristãos que às vezes são feridos, mas não para, decepcionados, mas não para. Tem gente que fere a palavra, que mancha a mensagem, mas olha você aí dizendo, ó, eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, eu amo essa mensagem, Deus enviou um profeta, um dia desse meu corpo vai ser transformado, eu vou encontrar nos ares com o Senhor, eu vou sair dessa terra. Oh Deus, fica tranquila, irmã. Você às vezes espera que aquele relacionamento vai dar certo. E sei que você quer que o pastor faça assim, ó. Vá, minha serva, vai dar certo. Nem sempre será assim. Você chama o pastor, as pessoas põem o pastor numa situação, tem hora. Eles querem que o pastor vá lá na borracharia, ou na mecânica, ou na farmácia. Eu tenho pessoas assim. Vai lá, pastor, porque se o senhor for, o negócio vai, ó. Ai, irmão, não é assim, não adianta eu ir lá e você não é, eu não vou pegar nem o espiritual, o dizimista e o ofertante, eu vou pegar o outro lado, não adianta, ó pastor, se o senhor for lá vai arrebentar, tá, mas e o tipo de gente que você relaciona, e a maneira como você negocia, e as jacosices do dia a dia, e os impostos, e as maneiras desleais de tratar com os funcionários, como assim? E o jeito de comprar e vender, e as espertices da serpente, como? Essa mão não vai abençoar, ela vai nutrir um ego religioso. Não, às vezes alguns relacionamentos vão frustrar, águas amargas. Alguns negócios, não me tenham por pessimista, mas alguns negócios às vezes irão falir. Águas amargas, não é porque Deus não está perto, a Bíblia diz, ali Deus os provou, ali Deus os provou, e não são só com vocês, conosco os pastores também. Você sabe por que eu estou rindo? Eu lembrei de uma surra que os discípulos tomaram, pastor Febrônio, eles tomaram uma surra. Jesus disse para eles assim, ó, ide, expulsai os demônios, curai os enfermos, limpai os leprosos, pregai o evangelho. Quer dizer, quem que mandou eles irem? Se Jesus mandou, então eles estavam na vontade o quê? Perfeita. Vocês sabiam que às vezes até na vontade perfeita alguma coisa pode dar errado? Eles estavam na vontade perfeita. E aí chegou um homem e falou, eu tenho um filho, ele pula na água, ele pula no fogo, ele vai morrer. Os médicos não resolvem, ninguém resolve. E eu levei para os seus discípulos. E os seus discípulos não puderam resolver o problema, mestre. Aí Jesus só olhou para o menino e expulsou aquele demônio, curou o menino, e olhou para os discípulos, e os discípulos olharam para Jesus e falou assim, mestre, eu quero fazer 3 perguntas. Depois você lê o texto. Mais ou menos isso. O Senhor já nos deu poder e autoridade, Mateus 10, para curar demônio, expulsar demônio, curar enfermo, limpar leproso. Tá. O Senhor nos deu poder e autoridade. O Senhor disse para a gente ir lá fazer isso. E nós fomos e fizemos o que o Senhor nos mandou, e já revestidos de poder e autoridade, e por que passamos vergonha? Sendo que o Senhor mandou e nos deu poder e nos mandou fazer, e ficamos envergonhados. Jesus não disse que eles estavam em pecado. Jesus não disse que eles estavam todos errados. Ah, seus hipócritas e tal, aquelas coisas assim. Jesus falou assim, por conta da pequenez da vossa fé. Estavam na vontade perfeita e já tinham recebido autoridade para expulsar demônios e curar enfermos, mas a fé ainda era pequena. Aí Jesus disse, há castas de demônios que saem com jejum e oração. Em outras palavras, Jesus falou coisa assim, ó, começa a orar um pouquinho mais, jejuar um pouquinho mais, buscar um pouco mais se consagrar,
que vocês vão ver, que o que eu ordenei e disse que acontecerá na vida de vocês, vai realmente acontecer. Eles chegaram diante de uma situação amarga. Eles estavam na vontade perfeita, revestidos de poder, e Jesus que os mandou ir, e eles passaram vergonha. Eles não estavam na permissiva e não estavam sem poder. Eles falharam e fracassaram na vontade perfeita e com poder. Aí eu vou lá, Neville, abro uma igreja e falo, vou encher essa igreja. E nada, irmãos. E passa um ano e eu vou e digo, eu tenho que fechar essa igreja, porque dá para dar ceia só lá na casa do irmão mesmo, só temos 3, 4. Eu só posso ter vindo para essa cidade na permissiva, ou tem alguma coisa errada? Não tem nada errado, às vezes a vida dele é limpa, ele é consagrado, realmente Deus o mandou, ele está comissionado. Tem coisas que até na vontade perfeita dá errado, momentaneamente, porque depois eles explodiram. Cooperou Deus com eles, eles arrebentaram, expulsaram demônio, até a sombra curaram os enfermos, e Deus usou tremendamente. Há momentos que até na vontade perfeita nós falhamos. Águas, o quê? Amargas. E você não pode descrer nesses momentos de águas amargas. Você tem apenas que fazer o quê? Confiar em Deus. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Vou colocar minha expectativa naquele que não pode falhar. Às vezes nós colocamos expectativa naqueles que falham. Não, põe suas expectativas naquele que é infalhável e infalível. Às vezes as pessoas põem expectativa demais num homem. Homens falham. Expectativa demais em estruturas falham. Em negócios físicos, falha. Em talentos e dons humanos que Deus dá aos homens, estas coisas falham. Mas Hebreus capítulo 10, a Bíblia diz assim, fiel, 10, 26 ou 23, fiel é aquele que vos prometeu, ele não falhará. O irmão Brando disse, tem uma coisa que é impossível, é Deus falhar. Então, quer sofrer menos, quer ter menos frustração e desapontamento, põe tua esperança no infalível e no infalhável, que é a pessoa bendita de Cristo, através da sua palavra. Aleluias! Sabe quem pregou isso? Jesus, através de São Tiago. Aqui diz assim, não precisa de abrir, irmãos. Tiago 4, verso 14. Digo-vos que não sabeis, olha para você ver, o que acontecerá amanhã. Aí você se enche de expectativa. Não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? Nossa vida é uma inconstância, irmão. Olha aí para vocês verem. É um vapor que aparece por um pouco. E depois o quê? Sabe como é que chama isso? Inconstâncias. O vapor passa e vai. Erva, de manhã está linda, quando é à tarde ela está murcha, desvaneceu. Sombra, logo ela passa. Irmãos, Paulo disse que a nossa casa terrestre está se desvanecendo, nós estamos passando, temos que colocar nossas esperanças em algo que não nos dê desapontamentos e frustrações. Você pode ter o melhor marido do mundo, ele vai te desapontar em alguma coisa. A melhor esposa, ela vai te desapontar. O melhor filho, ele vai te desapontar. A melhor igreja, ela vai te desapontar. O melhor pastor, ele vai te desapontar. O melhor governo, ele vai te desapontar. Essa é a realidade da vida. Vamos passar por desapontamentos. Verso 15, diz aí assim no verso 15 de Tiago 4. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Olha aí. Está nítido, não está?
Está colocando na tela aí, irmãos? Está colocando? Tiago, capítulo 4, né? Estou citando aqui, estou com medo de errar. Tiago, capítulo 4, 15. Olha aí, fechando. 15, olha o 15. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser. E se vivermos, faremos isto. Faremos aquilo. Se o Senhor quiser, nós vamos abrir uma igreja lá e vamos fazer um grande trabalho e vai dar certo. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso e aquilo outro e vai dar certo. Agora olha o verso 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então, aqui, ó, trabalhemos, sim, pelo amanhã, mas com a nossa confiança em quem? Se o Senhor quiser. Então, fica claro, aqui, ó, se o Senhor quiser, iremos a tal cidade e faremos. Se o Senhor quiser, abriremos aquela empresa. Se o Senhor quiser, ganharemos dinheiro e prosperaremos para viver uma vida abençoada. Se o Senhor quiser. Então você trabalha pelo amanhã, mas confiando em Deus. Aí as frustrações e decepções serão bem menores. Eu não vou dizer que serão inexistentes, porque até os discípulos se frustraram na vontade de Deus. Mas aqui diz, se Ele quiser. Então nós temos que trabalhar assim, porque isso vai nos guardar de quê? De passar por algumas amarguras que nós, humanos, passamos aqui nessa terra. Quer se guardar de alguns sofrimentos? Eu vou te dar mais uma dica. Mateus capítulo 21, abra bem rapidinho aí, ou mostre na tela, né? Aí mostra na tela, Mateus. Você está chique, hein, rapaz? Que é isso? Mateus capítulo 21, versículo de número 22, já está na tela? Não, Mateus capítulo 21, olha aí para você ver, ó. Mateus 21, vamos começar no verso 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Agora vem a chave, verso 22 aqui, ó. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Se você fizer com oração, há mais segurança. Mas casa-se sem oração, compra sem oração, muda sem oração, faz tudo sem oração e depois quer colocar na conta de alguém para assumir a responsabilidade do fracasso. Não põe na conta de alguém, de ninguém não. Gaste tempo falando com o Senhor, porque Ele abre, sabe? Ele vai abrindo a visão, a mente, Ele vai criando situações, circunstâncias, Ele vai fazendo as coisas acontecerem. Então, quer sofrer menos? Coloque sua esperança naquele que não pode falhar. Ele não nos desapontará, irmãos. Eu caminho para o final com essa escritura. Coloque aí, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos terminando com essa escritura. 1 Tessalonicenses 4, verso de número 13. Aqui, nisso, não há decepções e nem frustrações. Vai acontecer. Se a gente não se ver mais, está na tela aí? Se não acontecer mais, a gente se vê nesse dia aí, ó. Eu vou ler, e quando eu ler, assim que eu terminar, você repete bem alto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorantes?
sem instrução, sem conhecimento. Quer dizer, tenha o quê? Instrução, tenha conhecimento. Então não quero que sejais ignorantes, você vai repetir depois de mim, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Como é que era o nome do pastor que você estava falando aí? Zezo, que é o pastor Zé Paula, seu pai. Não tem desapontamento nisso. Não tem frustração nisso. Ele dorme em Cristo. E Deus o tornará a trazer com Ele. Ele não vai vir sozinho, ele vai vir com Deus. Deus o tornará a trazer com Ele. Ele não vem sozinho, ele vem com Deus. Lendo a Bíblia do jeito que está escrito. Vamos repetir o verso 14? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com Ele. Quando Ele vier, Ele traz os mortos com Ele. Verso 15, repete, dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, agora espera aí, você tem que saber quem é esse nós. Parece tão simples, né? Eu estou falando de você. Nós estamos no mesmo barco, nessa noite, olha aí, ó, que nós, olha aqui para você ver, verso 15, a próxima frase, olha aqui, repetindo o verso 15, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso não desaponta ninguém. Isso vai acontecer um dia destes. E sabe o que Paulo me pediu para fazer nessa noite? O Espírito Santo, através do apóstolo São Paulo, verso 18, você vai gritar isso bem alto. Eu vou dizer e você vai gritar isso bem alto. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A ressurreição está chegando, a transformação está chegando, o rapto da noiva está chegando. Nisto não há desapontamento. Terminarão as nossas fontes de águas amargas aqui nessa terra. Oh, aleluia! Oh, glória! Adora a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus. Eis que venho sem demora,
eis que cedo venho, não haverá mais desapontamento. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pega na mão da sua irmã, ou na mão do seu irmão, e diga para ele, diga para ela: essa jornada está terminando. Isso é consolo, gente. Verso 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Você me consola, eu te consolo. Irmão, está chegando a hora do teu velho pai chegar aqui glorificado, transformado. Está chegando a hora dos mortos ressuscitarem. Está chegando a hora dos nossos corpos serem transformados. Nosso sofrimento vai passar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Jesus! Oh, Maranata, a hora vem, Senhor. Um dia desses você não vai chorar mais, não vai ter filho desviado, não vai ter filha desviada, não vai ter mais crente fraco, não vai ter mais problema para entrar na fila da ceia. Ei, suporta um pouco mais, está chegando a nossa hora. Está chegando, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Oh, meu Deus. Oh, Pai. Oh, Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Eu vou ler e você vai explodir isso aqui repetindo essas palavras. Mas vai fazer isso com fé, porque a Bíblia me mandou te consolar nessa noite. E você repete: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda com a incorrupção. Agora repete firme e com revelação: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos. Meu Deus, isso me deixa religioso. Aleluia. Eu quero estar vivo, irmão. Nem todos dormiremos. Muitos de nós estaremos vivos naquele dia glorioso da sua vinda. Então repete: nem todos dormiremos. Agora pega isso. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Repete: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Escuta isso. Eu acabei de ler que nem todos dormiremos, mas que todos serão o quê? Irmão, essa não é uma mensagem que exclui, mas que inclui. Aqui está dizendo que nem todos dormirão, mas que todos os eleitos, todos os predestinados, todos os redimidos, eles serão transformados.
Você que se sente o menor e mais fraco crente aqui nessa noite, a Bíblia, você pode crer na Bíblia? A Bíblia está dizendo assim, ó, entra para o meio. Entra para o meio, não fica de fora não. Entra para o meio, porque todos seremos transformados. Mais uma, repete aí o verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, gente, espera aí, tá pondo nós no meio de novo. Lá diz que todos nós seremos transformados. Agora aqui está dizendo que ante o toque da última trombeta, está pondo nós de novo. Olha aí, verso 52 ou 53, é isso? 52, olha aí, ó. No momento, repete, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Agora olha aí para você ver, os mortos ressuscitarão primeiro. E agora, qual verso que eu estou? 52. Olha aqui, ó. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, incorruptível. Verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia. Louvado seja Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Aí diz aqui assim, ó, e nós, Pastor Febrônio, daqui uns dias o senhor está transformado. Pastor Mateus, a nossa transformação está vindo. Gente, quando você chorar, lembra dessa consolação. Quando o teu fardo pesar aqui, lembra dessa consolação. Jesus disse que todos nós, os que creem no seu nome, nós, os redimidos pelo seu sangue, nós, os justificados, santificados e batizados com o Espírito Santo, nascido de novo, todos nós seremos transformados. Eu estou esperando um dia melhor, pastor Wesley. Mara está passando, Elim está chegando, 12 fontes de águas, oh, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Nosso Elim está chegando, nossas fontes de águas estão chegando. Incline a sua cabeça. Porventura, alguém aqui nessa noite bebeu um cálice amargo, talvez essa semana. Não precisa de ninguém saber que cálice é esse, Jesus o onisciente sabe. Você gostaria de receber uma oração? Vim aqui no altar em uma oração coletiva, para todos no altar. Nós não vamos orar individualmente com a imposição de mãos. Só que tem que ser rápido, 2 minutos só. Vocês que estão vindo no altar, Mara está passando, e vem águas e palmeiras para vocês. Oh, está chegando um dia glorioso, igreja.
Será que alguém teria um hino para cantar que combina com o que foi pregado? O Espírito Santo está aqui. Você tem? Enquanto o pastor Wesley vai cantando o hino, você comece a orar, você aqui no altar. Nós não vamos tomar tempo, porque Deus fez coisas extraordinárias aqui nessa noite. Deus usou a sua própria palavra para nos abençoar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, há mães que estão sofrendo com filhos adolescentes, há pais que estão sofrendo no seu emprego, onde eles vão para ganhar o pão de cada dia, e amanhã ele tem que voltar para trabalhar no mesmo lugar, e lá já ficou um pouco amargo as águas. Ajuda esse pai, ajuda essa mãe, ajuda essa casa. Senhor, há algum casamento nessa noite que porventura chegou nas águas de Mara? Eu sei que o Senhor tem um jeito especial de mudar a situação. Há uma maneira do clima mudar, há uma maneira da barreira cair, há um jeito do diálogo retornar, há um jeito do amor ser restaurado. Eu sei que existe um jeito especial do teu Espírito trabalhar. Eu oro por essas pessoas no altar e te peço a ti que as abençoe rica e abundantemente com o Espírito Santo, Pai, com cura, com sabedoria, com prosperidade. Nós desejamos toda sorte de bênção sobre a sua igreja. Agora, enquanto o pastor Wesley vai cantando, se você quiser, ore você mesmo agora. Está tudo na sua mão agora. Está chegando a hora. Está chegando a hora da noiva de Cristo ir embora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora da noiva de Cristo ir embora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora da noiva de Cristo ir embora. Aqueles que conhecem, cante. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora da noiva de Cristo ir embora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora da igreja de Cristo ir embora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Apenas creia de todo o coração. Deixe Mara para trás. Seja perseverante. Continue andando. Não olhe para os problemas.
Olhe para o nosso Deus. Olhe só para Jesus. Gostaria de ler um salmo. Eu convidei o pastor Febrônio hoje para estar conosco, para apresentar o pequeno Augusto. Hoje é seu primeiro culto junto conosco. Então, Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar na madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele a seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Uma aljava cabia em cerca de 5 flechas. Esse é o número ideal, né? Hoje a gente não consegue tanto. Mas 2 já está de bom tamanho, né? Tem 2 flechinhas. A flecha, o pastor Febrônio disse que é pouco. A flecha na mão do valente, porque na mão do covarde puxa pouco, lança perto, mas na mão do valente puxa para o coração. E assim é onde os nossos filhos têm que ser colocados, bem no nosso coração, bem afiados, bem moldados, e lançá-los bem longe. Então, a preocupação de todo pai e toda mãe deve se afiar essas flechinhas que nós temos, que Deus nos confiou. E como você afia essas flechas? Com oração, com ensinamento, com o evangelho, né? Segundo a mãe, segundo o pai. Assim se afia, assim se aponta, assim se lança. Eu sempre digo, traga os filhos à igreja, porque é indo na igreja que eles aprendem a gostar de igreja. Não deixe no berçário. Não os deixe. O berçário é para quem chora, para quem amamenta, para quem dorme. Não é para brincar. Deixe ele aqui na igreja. Ah, mas incomoda, não consigo assistir o culto. Não é esse culto que ele tem que assistir. É aquela atmosfera sobrenatural que ele tem que se apaixonar, que ele tem que gostar, que ele tem que amar. É esse Deus vivo que está aqui. Então, traga os seus filhos, mesmo que chore, mesmo que incomode. Deixe-os dentro da igreja. Ensine, faça a sua parte. Afie a flechinha. E quando chegar a hora, lançar bem longe. Pastor Febrônio? Pedir o seu conselho. Chamar a irmã Lise. Traz o Dimas também. Até onde eu saiba, o Java cabia muita flecha, 20, por aí. Hoje só 2. Agora, o casamento, deixa-me falar, o casamento, ele tem um objetivo, e o objetivo não é só o relacionamento sexual, não. O companheirismo, mas abaixa isso, senão vocês... mas é os filhos, ter filhos. Entende? Para mim, uma casa que não tem criança é bom uma árvore que não tem, uma árvore frutífera que não tem fruto. Incomoda isso, aquilo. Então... às vezes se casa, tem aí 5, 8, 10 anos, nunca pode. Então, para que casou? Ficar solteiro, solteira. Então, esse é o objetivo. Agora, não é só você que tem que encher o mundo. Não. Eu penso que uma família de bom tamanho sou eu, que penso... nesses dias, 2 a 3 filhos. Já é um bom tamanho, entende?
Eu vim aqui, apresentei o primeiro, está ali, bonitinho. Hoje o segundo, né? Eu pensei que seria uma menina. Mas quanto tempo vou levar para voltar aqui para consagrar uma menina, hein? Hã? Mais 1 ano e pouco? Mas vai. Eu fui atrás de uma menina, fui, só deu homem, até 6. Era homem. Daí, antes de chegar ao 7º, disse que o 7º homem vira lobisomem, então eu falei, parei no 6. Então, vamos apresentar, é um prazer. Então, vamos ficar de pé. Qual o nome mesmo? Augusto, né? Levante vossas mãos, Pai. A vida provém de Ti. Todo dom perfeito vem de Ti. E aqui está o pequenino Augusto, Senhor, que seus jovens pais dedica a Ti. Que ele seja, Senhor, uma propriedade do Senhor, que teus olhos estejam sobre ele e que ele cresça para a alegria de toda a família, que ele cresça com saúde e que o Senhor ponha os teus olhos sobre ele e o teu espírito também. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Augusto, aos braços de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Meus parabéns. O nome dele? Pai. Esses dias são difíceis, o futuro é imprevisível. Por isso nós queremos, Senhor, dedicar nossos filhos a Ti. E não só dedicar, mas os pais se empenhar para criá-los, olhando para Ti. Aqui está o pequeno Arthur. Eu quero pedir que o Senhor tenha o destino desta criança em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, Arthur. Amém. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Levante vossas mãos, a mão. Pai, nossas mãos são frágeis. Se nós segurarmos as tuas, nós podemos soltar. Mas se o Senhor segurar, não há como. Por isso eu peço, segure cada uma dessas mãos que para ti se levanta, que o Senhor tome-as e possa, ó Deus, conduzir na jornada terrena com sabedoria, que o Senhor possa conduzir com a segurança do Senhor. Abençoe cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Que a graça, a paz e o amor de Deus seja com cada um de vós. Em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite. Podeis cumprimentar um ao outro. Saiamos devagar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real
o que